Olá a todas, todos e todes. Eu estou muito agradecida por fazer parte deste momento, deste curso e poder colaborar com algumas informações como ginecologista obstetra que eu sou. Pode passar. Eu sou professora da Universidade do Estado do Amazonas. O meu nome é Dária Neves. Eu venho trabalhando com a questão da inclusão e o conhecimento na universidade sobre a questão de diversidade sexual e do gênero, para que ocorra o melhor acolhimento e conhecimento. Por isso que eu fui convidada a dar essa aula sobre os distúrbios da diferenciação sexual do pré-natal ao parto. Eu, como obstetra, já tive, em alguns momentos, essa dificuldade de identificar esse diagnóstico e também lidar com aqueles familiares que, assim, naquele momento do nascimento, nos perguntam: e aí, doutora, realmente o meu filho tem uma genitália ambígua ou não? Porque essa informação que nós damos nesse momento. Então, essa aula ela vai desde ali da questão embriológica até aquele momento do parto. O próximo slide, por favor. Na nossa atualidade, as malformações de genitálias ainda constituem um capítulo importante no estudo da medicina fetal e na nossa prática clínica, devido a toda uma complexidade. Nós ainda temos uma falta de consenso em relação aos critérios diagnósticos, em relação como o manejo adequado dessas mesmas, quais as determinações, quais os nomes que nós podemos utilizar. Por isso que quanto mais conhecimento tivermos sobre o assunto, tanto no que diz, desde a sua fisiopatologia, a classificação, o diagnóstico ultrassonográfico e clínico durante o segmento pré-natal, vai nos levar com que a história natural e o melhor saber de lidar com essas pessoas e seus familiares, e com isso leva realmente, consequentemente, uma saúde psicológica, social como um todo, no crescimento, no desenvolvimento das pessoas que nascem com essas condições. O próximo. Por isso que a determinação e a diferenciação sexual depende de uma série de eventos que vão se iniciar com o estabelecimento do sexo cromossômico durante a fertilização e termina com a maturação sexual na puberdade e, consequentemente, com toda a capacidade reprodutiva que vai ocorrer na fase adulta. Didaticamente, divide-se em duas etapas: a determinação gonadal, que é a transformação da gônada bipotencial e indiferenciada em testículo ou ovário, e a diferenciação sexual, que leva o indivíduo ao seu fenótipo, como a formação dos seus ductos internos e, principalmente, da sua genitália externa. O próximo. Vamos entender um pouco dessa embriologia. Até a 7ª semana, o embrião humano encontra-se em um estado sexualmente neutro de gestação, né? Então, em relação ali a toda a formação, vai ocorrer o quê? Os primórdios gonadais genitais idênticos em ambos os sexos, e aí vai começar o desenvolvimento embrionário genital, que vai passar por várias etapas em comuns, que vai determinar o estágio indiferenciado do desenvolvimento sexual. Então, em torno da 4ª e 6ª semana, quando aquele casal, aquela pessoa que está grávida, determina ali um exame de beta-HCG positivo, o que vai estar ocorrendo na formação embrionária? Células sexuais primitivas, denominadas de células germinativas primordiais, elas vão migrar, vai formar uma saliência genital, vai formar os cordões sexuais primitivos, que vão possuir uma região cortical e uma região medular. Na 5ª semana de vida embrionária, vai ocorrer a formação de um espessamento mediano no mesonéfro, denominado saliência genital.
Na 7ª semana, vai estar ocorrendo a determinação do que didaticamente se chama sexo gonadal. E entre a 9ª semana e a 12ª semana, vai ocorrer o desenvolvimento da genitália externa. Nesse período, vai estar tendo a presença de várias questões hormonais e de genes específicos, que nos próximos slides nós vamos entender melhor isso. O próximo, por favor. O estabelecimento dessas cristas genitais bipotenciais e a determinação do sexo gonadal é realmente uma escolha entre dois destinos mutuamente opostos. Então, o que nós conhecemos, né, é a relação XX e XY do sexo genético. Pode ampliar essa imagem e fazer um clique. Esses genes vão estar presentes, que é o SRY e o SOX9, para a formação do testes, ou do testículo. E o RSPO1 e o WNT4 para a formação do ovário. Então, a glândula bipotencial, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma degeneração no ducto de Wolff, que vai levar à formação de um útero, do oviduto, que são as trompas do ovário, e um terço superior da vagina. E na questão do XY, se diminuir a imagem, nós vamos visualizar melhor a formação do desenvolvimento do ducto de Wolff, e que vai levar à formação da próstata, da vesícula seminal, do ducto deferente e do testículo e do epidídimo. Então, esses dois genes, né, são muito específicos para essa formação. Guarde isso na sua memória, que nós vamos falar no decorrer dessa aula sobre esses genes. O próximo. E aí, o que vai ocorrer? Os genes que estão envolvidos em regular o desenvolvimento do testículo a partir da gônada bipotencial são o SRY e o SOX9, na determinação dessa questão do sexo masculino ou XY específico. Então, vai ter a interação desses genes que, através do DMRT1, vai levar o quê? A biossíntese androgênica. Isso vai estar ocorrendo a nível ali do testículo. Próximo slide. O que vai ocorrer também com esses genes? Esses genes que já estão envolvidos nessa regulação do desenvolvimento, para formar, no caso, o ovário, a partir dessa gônada bipotencial, vai passar a ter a presença do SRY, como já disse, do RSPO1 e do WNT4 beta-catenina, que é conhecido como CTNNB1. E o que vai levar? Vai levar determinantes justamente do sexo embrionário. Através da via GATA4 e do ZFPM2, que é também conhecida como a via FOG2, vai implicar na formação do ovário embrionário. Então, é justamente neste momento que essa via levando à formação do FOX2 que vai levar a biossíntese da formação de estrógenos e progesterona. A partir daí, nós vamos ter, então, a formação de um ovário. Isso vai ser muito determinante, principalmente essa via tem que continuar na fase do ovário adulto, porque vai ser importante para a maturação do tecido e também a manutenção e maturação dos folículos, senão vai levar a uma questão de falência folicular. O próximo slide. Por isso que essa questão da determinação é chamada de determinação primária secundária do sexo, que, por questões didáticas, dividimos em genética e hormonal. Então, voltando, a gônada bipotencial vai ter genes específicos, nesse gráfico dá para mostrar a interação desses genes, como é que eles atuam, uns vão entrar em inibição, outros vão entrar como genes determinantes. Então, o gene determinante do testículo é
o SOX9, que vai inibir a expressão dos determinantes ovarianos, o RSPO1, o FOXL2, e vai ocorrer também a questão inversa, os genes determinantes ováricos, que vai sobrepor o RSPO1, o WNT4, o FOXL2, que vão inibir o determinante SOX9 do testículo. Então, essa é a questão da determinação primária genética. E na questão hormonal, porque tudo vai estar ocorrendo de forma interativa. Então, uma vez que essas células das gônadas diferenciam, começa o quê? A secreção de hormônios sexuais, que vão induzir o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Por isso que vai ocorrer órgãos acessórios da genitália masculina ou feminina, assim como os fenótipos específicos para cada sexo nos adultos. No próximos slides, nós vamos entender toda essa situação de uma forma mais detalhada. O próximo. E aí, o que acontece? Como eu já falei, na 7ª semana, esse desenvolvimento, o embrião vai ter o quê? Ele tem ductos acessórios sexuais indiferentes, que vão constituir os ductos de Miller e os ductos de Wolff. E aí, naquela involução, degeneração de cada um desses ductos, o que vai ocorrer? Não falei que forma o testículo? Os testículos vão secretar o hormônio antimilleriano. Então, vai ocorrer o quê? Suprimir o desenvolvimento dos ductos de Miller e causando essa degeneração. Na ausência desse hormônio antimilleriano, os ductos de Miller vão se desenvolver na genitália interna feminina, útero, colo uterino, trompas de falópio e região vaginal superior. Os ductos de Wolff, que não vão continuar e se desenvolver por padrão, então, o que vai acontecer? Eles involuem. Com a presença da testosterona e receptores funcionais de androgênio, esses ductos de Wolff se desenvolvem e vão formar epidídimo, vasa deferência e vesículas seminais. Se os testículos não vão secretar a testosterona ou os receptores androgênio, então não vão funcionar adequadamente os ductos de Wolff e eles vão se degenerar. Por isso que, às vezes, o que vai ocorrer? Vai não ocorrer a formação de uma genitália ou da outra genitália, ou ambas vão continuar ali fundidas nessa etapa. O próximo slide. E aí vai levar ao desenvolvimento do trato externo, masculino e feminino, que vem desde lá da glândula bipotencial. Então, o broto genital, as dobras urogenitais, o edema lábio-escrotal e membrana urogenital. A genitália externa feminina, como dá para ver na figura, as duas genitálias em formação, no lado esquerdo da imagem, a masculina, e do lado direito da imagem central, a feminina. Vamos ver, então, a genitália externa feminina. O broto genital, que vai formar o clítoris, as pregas urogenitais, que vão se tornar em lábios menores, e o edema lábio-escrotal, que vai se tornar os lábios maiores. E no caso da genitália externa masculina, o broto genital, que vai se tornar o pênis, os edemas lábio-escrotais, que vão se fundir para se tornarem o escroto, e as dobras genitais. E se alongam e vão se fundindo e formar o corpo do pênis e a uretra peniana. A formação da genitália masculina, ela é totalmente dependente da secreção de testosterona e da dihidrotestosterona, que é o potente andrógeno que passa a ser produzido nesta fase. Então, no canto direito desta imagem, dá para ver justamente o que são hormônio dependente de testosterona e o que é hormônio dependente de dihidrotestosterona. O próximo slide. E aí é aquele momento, né, que nós, obstetras, ao realizarmos um pré-natal, justamente a grande maioria dos casais, daquela mãe que ali está grávida, nos pergunta, eu posso saber o sexo do meu filho? Como é que tem exame específico para isso? Vai dar para ver pelo ultrassom?
Nesta fase embrionária, pelo ultrassom, não dá para se determinar ainda visualmente as questões das genitálias. Mas, lá em 1997, foi constatado que a existência desse DNA fetal no sangue materno estaria presente. Então, a partir daí, surgiu um exame que determina o cromossoma Y no plasma materno. Então, o que é muito comum hoje, né? Se coletar uma amostra de sangue justamente para essa determinação. Então, como é que nós avaliamos esse resultado, né? Se ocorrer, se for encontrado o cromossoma Y no sangue materno, vai ser encontrado, então, que aquele embrião que está em formação, o sexo genético é 46XY. E se este cromossoma Y está ausente, o sexo genético é 46XX. Então, esse exame passou a ser muito comum durante os pré-natais, é realizado ali a partir da 8ª semana. Ele tem, inclusive, uma probabilidade, uma assertividade de 99%. Mas cabe a nós, obstetras, também deixarmos claro a esta mãe que esse exame ele está falando da questão do sexo genético. E aí começa essas dúvidas. Como é que vai ser a genitália desse meu bebê? O que vai ser futuramente? Eu costumo dizer que é um assunto que nós deixamos para o nascimento, porque durante o pré-natal nós não temos como determinar essas questões, mas tem alguns achados que eu vou falar no inteirinho desta aula. O próximo slide. E aí, quando nós temos a questão dos distúrbios da diferenciação sexual, as DDS, né? A diferenciação sexual é, portanto, realmente um processo que depende de diversas etapas, como eu venho explicando, e em qualquer uma delas pode ocorrer uma falha, ocorrer um distúrbio, fazendo com que não haja um acordo entre os vários sexos do indivíduo, ou seja, o sexo genético 46XX ou XY, eles inclusive serem fundidos, levando a algumas questões nessa determinação genética, através de cromossomas que vão ser pareados ou cruzados, o sexo gonadal hormonal e o sexo fenotípico anatômico, que aí é o que vai caracterizar uma situação de um DDS. A incidência de um DDS é em torno de 1 a cada 4.500 nascimentos. Isso é o que nós encontramos na literatura. E aí os DDS, eles podem se apresentar com genitais masculinos ou femininos típicos e assim serem detectados somente a partir da adolescência, por falta de um desenvolvimento puberal ou por caracteres puberais do sexo oposto, aquele em que o indivíduo realmente foi criado, ou está associado a uma ambiguidade genital sem ter sido perceptível ali ao nascimento ou na primeira infância, que às vezes, muitas vezes, por dificuldades com esse diagnóstico ou ausência desse diagnóstico perante a equipe que atendeu aquela criança ao nascimento, ou também, eu costumo dizer, pela ausência daqueles pais que querem levar essa questão como ausência, aquilo ali ficar como um silêncio e uma impercepção. E aí essa criança ser criada, né, com aquele desejo mesmo em relação ao que os pais acreditam. O próximo slide. E vai ocorrendo, né, essas questões. Não são definidos como condições congênitas, em que não há a concordância entre o sexo genético, gonadal e genital, trazendo consigo graves implicações médicas, psicológicas e sociais àquela pessoa. É, sim, de um grande impacto psicológico para as famílias, quando estas se deparam com um recém-nascido que apresenta ambiguidade da genitália externa e um mundo sem informações sobre esse assunto. Em muitas maternidades, devido à formação médica que muitos profissionais tiveram, com conceitos ainda firmados, que assim encontram-se na literatura,
essas informações passam, algumas vezes, despercebidas ou de conflitos. Então, são problemas que envolvem a diferenciação sexual, ainda hoje são cercados, sim, por muitos preconceitos, o manejo dessas questões por parte das equipes de saúde. Exige, sim, um grande cuidado e sensibilidade para que, no futuro, não haja dúvidas ou confusão quanto à identificação sexual da pessoa em um mundo de padrões binários onde nós vivemos. O próximo. Por isso que existem alguns critérios nesses diagnósticos. Então, uma detecção de uma ambiguidade genital tornou-se um pouco mais fácil quanto à sua maior gravidade, porque algumas questões devem ser identificadas ali no momento do nascimento. No entanto, quando as alterações são discretas, podem passar realmente despercebidas. E aí, essa constatação ser feita muito tardiamente. Em 1982, Danish propôs um critério para a ambiguidade genital. Ele tornou uma forma didática para poder fazer essa questão de diagnóstico, onde uma genitália de aspecto feminino, o diâmetro clitoriano em torno de 6 milímetros, e uma gônada palpável em bolsa lábio escrotal, a fusão do lábio posterior, a massa inguinal que possa corresponder aos testículos. E no caso do aspecto masculino, as gônadas não palpáveis, o tamanho peniano abaixo de 2,5 do diâmetro padrão da média do tamanho peniano, paridade, gônadas pequenas, ou seja, maior diâmetro inferior a 8 milímetros, presença de massa inguinal que poderá corresponder ao útero e trompas rudimentares e a presença da hipospádia. Então, são critérios importantes ali naquele momento do diagnóstico. O próximo slide. E também foi criado critérios em relação aos graus de ambiguidade genital. Prader, em 1954, descreveu os genitais de meninas masculinizadas intraúteros na condição de hiperplasia congênita das suprarenais. Mas esse critério de Prader também ele pode ser utilizado em vários casos de ambiguidade genital de outras etiologias. É um critério bastante extenso, está aí demonstrando em gráfico, cabe a nós profissionais da área de saúde termos acesso a ele e ali naquele momento de um diagnóstico de ambiguidade genital, utilizarmos. O próximo slide. O próximo. Por isso que a classificação dos DDS, em 2006, através do Consenso de Chicago, propôs várias modificações. Para quê? Para visar minimizar esses aspectos negativos graças a novas terminologias que nos nossos livros padrões, nossos livros textos da medicina não tem. Então, desde então, o termo intersexo ele vem sendo substituído por distúrbios da diferenciação do sexo, já que o primeiro denota a ideia de um sexo intermediário, ou um terceiro sexo, podendo ser, muitas vezes, pejorativo na visão de muitas pessoas intersexo e familiares. O termo pseudohermafroditismo masculino foi substituído por DDS 46XY, o pseudohermafroditismo feminino por DDS 46XX, o hermafroditismo verdadeiro por DDS ovotesticular, o homem XX ou sexo reverso XX por DDS 46XX testicular e o sexo reverso XY por disgenesia gonadal completa 46XY. Cabe a nós profissionais, nós professores universitários, passarmos aos nossos alunos, futuros médicos, esses novos termos, esses novos critérios. Com isso, o aprendizado e o diagnóstico precoce dessas pessoas intersexo ou com essas questões dos distúrbios de diferenciação do sexo
ocorrerão de formas melhores, inclusive para o seu desenvolvimento em todas essas questões. O próximo slide. Por isso que, durante o pré-natal, quando suspeita de uma genitália ambígua, o ultrassonografista ele tem muita dificuldade nesse diagnóstico, nessa identificação. Às vezes é feito exames seriados, ali no segundo e no terceiro trimestre de gestação, sendo que esse profissional, ele muitas vezes é incapaz de conseguir diferenciar com clareza se é realmente um clítoris hipertrofiado de um pênis curto. Por quê? Muitas vezes ele não tem um aparelho adequado, principalmente no nosso Sistema Único de Saúde. Essas mulheres não têm acesso a um exame com um aparelho de melhor calibre, de melhor visualização, tipo um aparelho de ultrassom 3D, 4D, mas mesmo assim, nesse tipo de aparelho, imagens como essa que eu estou mostrando na tela são muito difíceis de diagnóstico. O próximo slide. Então, a presença de genitália ambígua durante o pré-natal requer, sim, uma avaliação morfológica fetal detalhada, que, praticamente, a grande maioria das mulheres, sempre foi assim e continua, faz 2 exames morfológicos, um lá na 12ª semana e outro na 21ª semana. Os ultrassons, depois daí, durante a gravidez, eles vão para um impacto maior de crescimento daquele feto, de quantidade de líquido, de as condições de que aquele feto está se desenvolvendo. E, às vezes, essa questão da genitália ambígua fica ali despercebida, porque não é muito fácil fazer esse diagnóstico, né, nesses momentos. Quando está associado a algumas outras malformações urogenitais, também como anormalidades vertebrais, causa ali um impacto de se pensar que tem ali uma questão de uma ambiguidade genital. Além disso, informações adicionais sobre essa anatomia interna, na presença ou ausência do útero fetal, é muito difícil de ser visualizado. Nem mesmo a ultrassonografia 3D nos auxilia nesse diagnóstico, até para a avaliação de uma hipospádia. Ainda não foi, assim, tem a ter critérios minuciosos para essa visualização. A literatura, ela nos fala que um defeito do gene SOX9, eu falei muito desse gene no início dessa aula, nos determina que vai ter ali um indivíduo com cariótipo 46XY que pode ter uma displasia campomélica, é uma entidade muito rara, que é uma osteocondrodisplasia rara, herdada de forma autossômica dominante. Imagine aquele profissional que está ali fazendo aquele ultrassom naquele momento, que está o feto em uma fase que nós estamos preocupados com crescimento, com tamanho, com desenvolvimento, com peso, quantidade de líquido, que muitas vezes esses diagnósticos realmente ficam despercebidos. O próximo slide. Então, qual vai ser o prognóstico nessa assistência pré-natal? Na presença realmente de uma genitália ambígua, é de suma importância oferecer ao casal o cariótipo fetal. Mas quando que pode fazer o cariótipo fetal para avaliação da questão do sexo genético? Até o máximo a 18ª semana, que muitos critérios nessa diferenciação das imagens visíveis ainda não estão muito determinadas através de uma ultrassonografia. Existem estudos bioquímicos do líquido amniótico, com uma dosagem da 17-hidroxiprogesterona e da testosterona, que podem ser dosadas no caso dessa suspeita, que é solicitado através do exame, né, do líquido amniótico. São exames de difícil acesso a todas as populações, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, ou quem tem aí um plano de saúde diferenciado. Em vista dessa complexidade toda,
a investigação, a condução dos casos de DDS, é preconizado que estas sejam realizadas por equipes, sim, multidisciplinares, em serviços de saúde terciários. Essas equipes que vão acolher uma criança com uma possível questão de genitália ambígua deve ser composta, depois do parto, né, pelos pediatras, endocrinologistas, geneticistas, cirurgiões, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, uma equipe multidisciplinar. Porque onde é que vai impactar? É o diagnóstico, né, na clínica, na questão citogenética e na genética molecular. Então, é de fundamental também o acompanhamento psicológico dessa família, que ali está vivenciando essa questão. E também do próprio paciente. Só que o paciente é um bebê, ele não tem autonomia para ter essas questões, né? Então, os familiares, os pais, os médicos de uma equipe multi preparados para essas questões é que vão dar o apoio para essa família, a adaptação e a situação que ajuda a tornar esse estado de diagnóstico neste momento. O próximo slide. Existiu também uma questão e um Congresso Mundial de Direito de Família em relação a propor um conjunto de diretrizes éticas para o atendimento de lactantes e crianças com DDS. Então, o que levou? O impacto para a diminuição do risco físico para essa criança, a minimização do risco psicossocial, a preservação do seu potencial de fertilidade, aí vem o impacto da questão da cirurgia, não se deve operar essas crianças nessa fase, preservação ou promoção da capacidade e satisfação das relações sexuais, são questões que devem ser pensadas futuramente, e deixar opções em aberto para o futuro, isto sim, porque essas pessoas que vão decidir como querem viver. Respeitar os desejos e crenças dos pais. Isso foi levado em consideração. E sabemos que isso acaba sendo critérios de decidir por condições cirúrgicas, crescimento, adaptação dessas crianças em relação às suas crenças culturais, onde elas vivem. O próximo slide. Por isso que o impacto do nascimento de uma criança com DDS sobre a família e toda essa equipe médica, que começa aquela questão, e aí, o meu filho é menino ou menina? Frequentemente, os pais ficam desnorteados, sim. Eles experimentam sentimentos e crenças, os mais diversos, que pode levar a frustração, a medo, vergonha, culpa, tristeza, ansiedade, tensão, choque, perda, rejeição, entre outros. Porque a expectativa gerada pelaquele nascimento, e no momento do nascimento, nós, obstetras, ou equipe de pediatria, que está ali atendendo aquele bebê recém-nascido, chegamos com este diagnóstico pela visualização de algumas características na genitália externa, vai levar realmente, né, a perguntas como: e aí, doutor, o meu filho tem sexo ou não tem? Nasceu com 2 sexos ou não nasceu? Geralmente são perguntas como essas que chegam a nos fazer. O próximo slide. Por isso que resultados, a literatura nos mostra, por exemplo, Silvia, um trabalho no Brasil, mostrou que os pais têm muitas dificuldades em lidar com a situação em relação às genitálias ambíguas dos filhos recém-nascidos. Ele mostrou que situação para eles inusitada e sobre o qual não dispõe de informações e compreensões suficientes, porque muitas vezes, até nós profissionais que estamos ali atendendo naquele momento, não temos com o esclarecimento real da situação para dar essas informações. Na literatura internacional, destacam-se até o momento pouquíssimos estudos que abordem especificamente essas perspectivas, essas preocupações. Então, cabe a nós, profissionais envolvidos, associações como a ABRAE, realmente estimular mais o estudo dessa questão,
mas o estudo da questão intersexo. Eu fico muito grata de hoje estar aqui também sendo fornecedora de conhecimento, o pouco que eu posso fornecer, mas que cause um impacto para muitos familiares que estão vivendo essas questões e profissionais que estão atendendo crianças bebês nessa situação, para que o grau de conhecimento nosso amplie mais e que muitas mais questões sejam publicadas. O próximo slide. E aí, como minhas considerações finais nessa aula, eu vou deixar alguns tópicos importantes. As malformações de genitália geram fantasia, geram medos, geram questionamentos pessoais que podem interferir em todo o processo diagnóstico, tratamento, prognóstico e aceitação da condição da pessoa nas diferentes etapas de sua vida. Nós temos relatos imensos sobre pessoas que cresceram com essa questão de um diagnóstico não bem dado, interrupções naquela idade muito infantil, com questões cirúrgicas. Na literatura médica fetal, nota-se um número crescente de trabalhos científicos sobre essa temática. Então, cada vez um melhor conhecimento acerca da sua fisiopatologia, da investigação diagnóstica, da conduta, dos aspectos epidemiológico e psicológico, dessa questão embriológica, que nós sabemos que esses genes todos estão interagindo, nós estaremos promovendo melhores essas condições. A caracterização precoce de uma pessoa com alteração na diferenciação sexual possibilita a descoberta de situações cruciais com a vida. Nós temos os casos de hiperplasia adrenal congênita, que é um diagnóstico que tem que ser dado ali naquela primeira semana, naqueles primeiros 15 dias de nascimento, porque leva algumas implicações. Apesar da grande maioria das malformações de genitália não serem compatíveis com a vida, se não forem abordadas de maneira satisfatória, vão sim trazer prejuízos importantes para o bem-estar psicossocial, emocional dessas pessoas e de seus familiares. O próximo slide. E devemos rever essa questão do consenso de Chicago. Ele preconiza a necessidade desse apoio psicológico aos pacientes com DDS e seus familiares. O que é comunicado ou transmitido naquele momento do nascimento, quando nós estamos passando a visita e detectamos a ambiguidade genital, o cuidado nas nossas palavras, nas primeiras horas de vida do bebê, vai ecoar, sim, nas suas mentes por muitos e muitos anos, na mente daqueles pais. E isso, eles vão levando essa transmissão para aquela pessoa que vai ali crescendo com essas informações. O consenso também ele vem estabelecer que os pacientes com DDS sejam acompanhados por equipes multidisciplinares. Então, precisamos que as nossas universidades preparem melhor nossos profissionais médicos, precisamos de serviços equipados ou serviços próprios para o acolhimento desses familiares e dessas crianças com DDS. Estudos a respeito dos DDS sejam preferencialmente conduzidos em centros de médicos de saúde com equipe interdisciplinar, porque vai obter melhor conhecimento, aceitação, diagnóstico, e vamos ter casuísticas significativas que vão criar um impacto social, mas um impacto de melhora para o crescimento dessas crianças. O próximo slide. Então, gente, mudar realmente, eu termino com essa expressão, que é uma expressão da ABRAE, mudar a sociedade, mas qual sociedade? De todos nós pessoas. Mudar o conhecimento, aprimorar mais o conhecimento, com literatura médica específica. Por quê? O que nós não temos que mudar? Não temos que mudar os corpos das pessoas intersexo. Nós temos que entender quem são essas pessoas, acolher essas pessoas, utilizarmos
nossos graus de conhecimento nessas nossas equipes multidisciplinar, para que essas pessoas cresçam de forma adequada, sem o preconceito que elas vêm crescendo, e justamente que elas sejam o que elas são. Porque isso não é uma patologia, isso não é uma doença, isso foi uma condição que, na sua formação embriológica, genética, ocorreu fusões, ou ocorreu ausência de alguns daqueles genes, que justamente levou a essa questão da ambiguidade sexual, da intersexualidade, ou dessa questão da diferença ali, da determinação sexual de seus órgãos internos e da sua genitália externa. Eu fico muito grata por fazer parte desse momento, de estar aqui podendo colaborar mais uma vez com a BRAE, e mais um curso que eu acredito que vai sim fazer diferença para todos nós, para todos, todas e todes que estão nos ouvindo e que vão compreender melhor essa questão. Eu, como obstetra, já passei por situações de ter um parto com essa questão da genitália ambígua e, naquele momento, parar, refletir, pensar no que eu ia dizer àqueles pais. E eu sempre digo, vamos acolher seu filho ou sua filha, né? Se é menino ou menina, o que vai ser, ele vai saber no futuro. Mas aquele momento é um momento de acolhimento e de amor, e levar aos diagnósticos específicos para aquela pessoa viver e crescer de uma forma muito feliz. Muito obrigado a todas, todos e todes.